Oi, seja bem-vindo ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e hoje nós teremos a aula de Física. Na aula de Física de hoje nós iremos trabalhar sobre vetores. Vimos nas aulas anteriores sobre conversões de unidades de medida, o que é o Sistema Internacional e o que é Física, onde nós trabalhamos grandezas escalares e grandezas vetoriais. Dentro das grandezas vetoriais, o que nós temos? Dentro das grandezas vetoriais, como nós não temos simplesmente valores e unidades de medidas, nós temos que utilizar de algumas outras ferramentas para descrever essas grandezas. Porque quando nós formos fazer alguns tipos de soma, nós não vamos conseguir fazer simplesmente pegando um número, aumentando ou diminuindo. Então, por isso nós aprendemos vetores e a aula de hoje é mais para conhecermos o que são os vetores. Então vamos lá. Aqui que diz que são os vetores. Para descrever grandezas vetoriais, usamos de vetores. O que eles são? Eles são setas que conseguem descrever bem direção, sentido e módulo. Então, eles vão descrever o valor, o sentido e a direção. Para isso que eles servem. Nós usamos de vetores para quê? Para descrever grandezas, pois quando fazemos soma e subtração entre grandezas vetoriais, não adianta só aumentar ou diminuir o número. Foi o que eu comentei. Sendo assim, vamos conhecer melhor o que eu chamei de anatomia dos vetores. Então vamos lá. Dentro dos vetores, o que nós temos? Nós podemos dividir os vetores em três partes: as extremidades e o corpo do vetor. Essa extremidade nós chamamos extremidade. Extremidade porque estão nas pontas. A extremidade onde está a seta nós chamamos de extremidade mesmo. E ela vai indicar o quê? O sentido do vetor. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tem o corpo do vetor, que nos vai indicar justamente o quê? Nos indica a direção e o tamanho do vetor. Quanto maior o vetor, maior o módulo daquela grandeza vetorial. E nós temos também a direção. A direção está justamente associada a isso. E a outra extremidade, que é o comecinho, nós chamamos de origem, que ela vai nos indicar onde começa o vetor. Bom, é igual o vetor começa na origem e termina na extremidade. Então, essa é a anatomia do vetor, tá? Beleza. O que mais que nós podemos saber sobre vetores? Os vetores, como as grandezas vetoriais, elas podem ter infinitas direções. Pode ser para cima, perdão. Pode ser horizontal, vertical, diagonal e alguns outros. Lembrando que as direções são vertical, horizontal, diagonal. Direção. Sentido é cima, baixo, direita, esquerda. Beleza? O sentido é mais específico a direção. Para cada direção, digamos assim, podemos ter dois tipos de sentido. Tá bom? Então, podemos ter diversos tipos de direções. E, claro, cada direção pode assumir diferentes tipos de sentidos. Quando nós vamos aprender, que é a próxima aula, a somar e a subtrair vetores, nós só fazemos isso com vetores horizontais e verticais. Ah, professor, mas eu já vi soma e subtração de vetores com vetores não verticais. Sim, mas para você conseguir fazer, você tem que transformar esse vetor não vertical em um vetor vertical e horizontal. Como assim não vertical? Na diagonal, por exemplo. Eu tenho que transformar ele em duas partes, uma horizontal e outra vertical. E é isso que eu vou fazer aqui no textozinho para a gente. Então vamos ver? Vetores que não são horizontais ou verticais são decompostos em componentes horizontais e verticais. Então, ele é decomposto em uma horizontal e uma vertical. Não é que a decomposição cria novos vetores. É que ela pega um vetor que estava assim, na diagonal, e transforma ele em um horizontal e outro vertical. Que os dois juntos é a mesma coisa deste separado. Beleza? Então, aqui continuando. O raciocínio é transformar o vetor em dois, que podem ser somados e subtraídos facilmente com os outros, né? Sendo que a decomposição não cria vetores, tá? Mas ela traduz em outros que juntos equivalem ao original. Eu acabei de dizer. Perdão. A decomposição, ela não cria um vetor para cima e um vetor para baixo. Ela faz com que esse vetor na diagonal seja um para cima e um para baixo. Beleza? Os dois equivalem a 1. Beleza? Dá licença. Perdão, pessoal. Deu uma engasgadinha aqui. Então vamos lá. Um exemplo de vetor inclinado, que poderíamos dizer como se estivesse numa diagonal.
Um vetor inclinado equivale a dois vetores, um horizontal e outro vertical. Então, como é que ficou? Esse vetor na diagonal, eu transformei ele em um horizontal e um vertical. Observe que o vetor horizontal ele termina no finalzinho aqui desse. E o da vertical também no finalzinho do principal. E foi o que eu comentei aqui, ó. Os limites das componentes são dadas pelo próprio vetor original. Essa setinha, esse vetorzinho aqui e esse aqui nós chamamos de componentes. Por isso nós decompomos um em duas componentes. Perfeito? Isso é o resultado visual, digamos assim, da coisa. Vocês poderiam perguntar, tudo bem, professor? Eu consigo desenhar, se eu tiver outro vetor, por exemplo, se me derem um vetor assim, eu queria fazer aqui, dizer que essa é a componente vertical, essa é a componente horizontal. Se me desse uma aqui, essa seria a componente horizontal e essa seria a componente vertical. Lembrando, elas apontam sempre na mesma direção, né? Não tem como o vetor estar apontando para cima e ter uma componente vertical para baixo. Você poderia me dizer, tudo bem, professor, já sei fazer isso já, entendi. E se tivesse valor? E se o vetor tivesse o módulo dele? Como que eu descubro o valor das componentes horizontal e da componente vertical? Muito bem. Aí a próxima parte. Caso nós desejamos saber o módulo das componentes, nós precisamos de quê? Do vetor original mais o valor de um ângulo, ou o módulo do vetor original mais uma de suas componentes. Vamos para os exemplos para entender. Só tem como definir o valor das componentes se eu tiver o valor do vetor original e um ângulo, ou o valor do vetor original e uma de suas componentes. Se não tiver isso, não tem como, tá bom? Então, se eu tenho, o primeiro caso, um ângulo e o valor de um vetor, eu uso seno e cosseno. O que eu faço? Eu tenho original, desenho as duas outras componentes. Eu fecho como se fosse um quadradinho, um paralelogramo. Tá? Fecho aqui a caixinha. Como se eu tivesse pegado esse vetor aqui, movido aqui para cima também, e esse vetor aqui e movido aqui. Como se eu tivesse feito isso, tá? Por quê? Para você fechar a caixa. Quando você fecha a caixa, você observa que esse lado aqui, tá? Esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse e esse o mesmo tamanho desse. Perfeito? Quando eu faço isso, nós temos que lembrar de uma coisa chamada trigonometria. Se vocês não lembram o que é seno e cosseno, me fala que eu separo uma aula só para isso, tá? De revisão. Então eu tiro o seno deste ângulo e vai me dar cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, y sobre 5. Com isso eu consigo encontrar o valor de y, que é uma das componentes. E com o cosseno eu acho a outra. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Com isso eu consigo achar a componente horizontal. Ok, e se eu não tiver um ângulo? Eu já tiver uma das componentes. Como faço? Beleza. Caso tenhamos isso, resolvemos da seguinte forma. Eu tenho esse cara e esse cara, eu só precisaria completar a componente aqui, né? Não seria aqui, a componente sai daqui, sempre da origem. Mas, como eu disse, se eu completo aqui a caixinha, que tem a componente vertical, aqui tem a componente horizontal, que já mede 6. Se vocês perceberem, eu tenho dois triângulos retângulos, um aqui e um aqui. Lembrando, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem o ângulo de 90 graus. Se tiver um ângulo de 90 graus, é retângulo. Não tem como ter mais de um, tá bom? Se eu tenho dois triângulos retângulos, eu aplico uma coisa que nós chamamos de teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, que é y ao quadrado mais 6 ao quadrado. E dessa forma eu encontro a outra componente. Essa parte, se vocês tiverem dúvida, porque entra numa parte de trigonometria, na parte da matemática, e eu não trabalhei nessa parte na matemática com vocês, peça nos comentários para que eu faça um vídeo sobre isso para vocês tirarem a dúvida, tá bom? Caso vocês não tenham dúvida sobre isso, é só isso que nós temos que entender.
Os vetores nos ajudam a descrever grandezas vetoriais e que algumas das vezes nós precisaremos decompô-los. Por quê? Decompondo eles, nós conseguiremos fazer a sua soma ou subtração. E aí, isso é matéria da próxima aula. Soma e subtração. Esse PDF eu vou deixar lá para vocês, tá? Dá uma lidinha nele, vê se vocês entenderam. Observe que eu não falei o valor de x e de y aqui. Eu não falei o valor do exemplo das componentes dos vetores. Tente achar o valor. Deixa nos comentários. Se tiver certo, eu vou dar uma curtida. É só vocês olharem o comentário certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que tenha ficado, só falar comigo. Muito obrigado pela aula. Espero ver vocês já já.